No vídeo de hoje iremos falar sobre a revisão da vida toda, uma revisão do INSS que pode beneficiar muitos segurados, pensionistas e aposentados do INSS. Provavelmente você já ouviu falar da revisão da vida toda, uma revisão que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, no final de 2022. A revisão da vida toda é uma das possibilidades de revisões do INSS e consiste na possibilidade de incluir no cálculo da sua aposentadoria ou outros benefícios todos os salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Quem recebe uma aposentadoria ou outros benefícios do INSS sabe que ele calculava os benefícios com o salário de contribuição após julho de 1994. Então, as aposentadorias e outros benefícios eram calculados assim: 80% da média do salário de contribuição após julho de 1994. Eles excluíam os salários anteriores a julho de 1994. Com a reforma da Previdência de 2019, as aposentadorias e demais benefícios passaram a ser calculados sobre a média de todos os salários de contribuição, mas também após julho de 1994. Acontece que, para muitos segurados do INSS, o fato de excluir do cálculo do benefício os salários de contribuições anteriores a 1994 faz com que o salário de benefício seja muito inferior caso fossem incluir os salários também anteriores a julho de 1994. Mas atenção, não são todos segurados e aposentados do INSS que têm direito à revisão da vida toda e não são para todos que a revisão é vantajosa. Por isso, vamos explicar para quem a revisão da vida toda é vantajosa e quais casos que não teriam direito à revisão da vida toda. Como dito anteriormente, com a revisão da vida toda, todos os salários de contribuição entrarão no cálculo, inclusive os anteriores a julho de 1994. Mas quem teria direito à revisão da vida toda? A revisão da vida toda é para aqueles que passaram a receber benefício entre 29 de novembro de 1999 e 13 de novembro de 2019, quando entrou em vigor a reforma da Previdência de 2019. Caso você passou a receber benefício antes de 29 de novembro de 1999 ou após 13 de novembro de 2019, você pode ter direito a outras revisões do INSS, mas não a revisão da vida toda. Atenção! Se você passou a receber o benefício após 13 de novembro de 2019, mas com as regras anteriores à reforma, ou seja, por ter direito adquirido e não pelas regras de transição, você também pode ter direito à revisão da vida toda. Então, se você passou a receber o benefício entre as datas comentadas anteriormente e não tenha passado 10 anos do mês seguinte do primeiro pagamento, provavelmente terá direito à revisão da vida toda. E quais benefícios podem ser revisados pela revisão da vida toda? A revisão da vida toda não é só para os aposentados, também podem ser revisados outros benefícios do INSS. Os benefícios que podem ser revisados são aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, da pessoa com deficiência, aposentadoria especial, benefícios por incapacidade, então, o auxílio acidente, o auxílio doença, hoje chamado de auxílio por incapacidade temporária, e o benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. E para quais casos a revisão da vida toda pode ser vantajosa? A revisão da vida toda pode ser vantajosa para os segurados que tiveram alto salário de contribuição antes de julho de 1994 ou após julho de 1994 tiveram seus salários diminuídos ou pararam de contribuir com o INSS por um certo período de tempo. Mas para saber se é vantajoso ou não a revisão da vida toda no seu caso, será necessário fazer um cálculo, e nesse cálculo serão incluídos todos os salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Agora vamos falar sobre a decadência da revisão da vida toda. Como falado anteriormente, o prazo decadencial da revisão da vida toda inicia do mês seguinte do primeiro pagamento. Vamos a um exemplo. O Sr. João deu entrada na sua aposentadoria em 1º de janeiro de 2018, mas só sacou o primeiro pagamento
em 1º de janeiro de 2019. Então, o prazo decadencial de 10 anos inicia em 1º de fevereiro de 2019. Atenção! Na pensão por morte, o prazo decadencial de 10 anos pode ser contado diferente nos seguintes casos. Se a pensão por morte originou de uma aposentadoria ou benefício que o segurado estava recebendo, o prazo decadencial inicia da data de concessão desse benefício. Por exemplo, Maria passou a receber pensão por morte de João em 2019, mas o seu João era aposentado desde 2005 e veio a falecer em 2019. Nesse caso, Maria não terá direito à revisão da vida toda, já que a pensão por morte originou de uma aposentadoria concedida em 2005 e até 2019, quando João veio a falecer, o prazo de 10 anos já tinha passado. Uma dúvida que os segurados têm é se vão receber todos os valores retroativos com a revisão da vida toda. Na revisão da vida toda, também temos a prescrição, que é muito parecida com a decadência, mas a prescrição se refere às parcelas em atraso. A prescrição é o seguinte: você vai pedir a revisão da vida toda desde quando foi concedido o seu benefício, mas as parcelas em atraso só serão pagas dos últimos 5 anos da data de requerimento da revisão. Vamos dar um exemplo para facilitar a compreensão. Maria recebe aposentadoria por idade desde janeiro de 2017, mas só deu entrada na revisão da vida toda agora em janeiro de 2023. Assim, Maria terá direito a receber os valores retroativos desde janeiro de 2018, 5 anos antes da entrada de requerimento da revisão da vida toda. As parcelas anteriores estão prescritas. Por se tratar de uma revisão com prazo decadencial de 10 anos e prazo prescricional de 5 anos, se você acredita ter direito à revisão, procure o quanto antes um advogado ou advogada para entrar com ação judicial. A revisão da vida toda envolve uma análise minuciosa do caso, inclusive com cálculos, e em muitos casos ela pode ser prejudicial. Então, se você tem direito, procure um previdenciarista para te auxiliar. Gostou das informações desse vídeo? Se sim, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos.